Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Victor Reuter, sou artista 3D, trabalho no ramo de renderizações para arquitetura e também ajudo profissionais como designers de interiores, arquitetos e profissionais de maquetes eletrônicas a aperfeiçoarem suas apresentações por meio das minhas videoaulas. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um tema que foi bem pedido aí, tanto nos comentários como mensagens, que é como renderizar ambientes pequenos no V-Ray, né? Como que eu faço? E eu faço isso de uma forma bem prática aqui. Hoje eu vou te mostrar como que eu resolvo e quais são os problemas também que podem acontecer e como você evitar. Mas antes de iniciar essa aula aqui, eu gostaria de um minuto da sua atenção, é muito importante. De uns tempos para cá, eu venho aí postando algumas aulas, né, com conteúdos, dando algumas dicas para você com relação a materiais, iluminação. Só que agora chegou um momento onde eu preciso da sua ajuda. Eu sempre percebi, né, a dificuldade das pessoas aí em criar imagens realistas com SketchUp e com o V-Ray, principalmente aí para projetos de interiores. Criar imagens realistas, né, mas criar essas imagens de forma rápida e descomplicada. Só que eu acho que não deveria ser assim, até porque o V-Ray ele não é um bicho de sete cabeças aí como muitos acham, e também não são necessários aí dias ou semanas para você fazer uma imagem de qualidade. E eu acabei relutando um pouco para resolver isso, né? Por um tempo aí. Relutei porque o meu foco aqui no escritório sempre foi atender o máximo de clientes no menor tempo possível, o que acaba deixando aí a minha agenda muito lotada e o meu tempo muito escasso, né? E já as minhas aulas e cursos aí que eu já lancei, treinamentos online, eles sempre foram focados para um público mais avançado, né? Onde o objetivo principal dos meus treinamentos era o realismo máximo das imagens. Então, focando em micro detalhes, né? Coisas ali que realmente eram pensando mais no realismo em si. E eu acabava deixando um pouco de lado essa questão aí da produtividade e tentar também simplificar o processo. Aos poucos eu fui percebendo aí que as maiores dificuldades de quem projeta hoje, né, e produz as imagens, é na verdade a velocidade de produção, ou mesmo o medo ali de aprender o V-Ray por achar que ele é um software muito complexo. E eu fui percebendo isso devido ao grande número de mensagens aí que tem chegado, dúvidas, né, tanto dos meus alunos quanto até mesmo clientes que gostariam de produzir as suas próprias imagens ali para os projetos deles, né? Então, o que que acontece? Eu resolvi ensinar, né? Eu resolvi desenvolver um treinamento no qual eu vou ensinar o aluno uma forma rápida e descomplicada de renderizar imagens realistas para projetos de interiores usando o SketchUp e o V-Ray. Só que antes de eu lançar esse treinamento, eu queria ter certeza de que esse produto ele vai te ajudar. Então, se de alguma forma você está interessado, né, que realmente seja lançado esse treinamento e até mesmo que eu crie aulas customizadas, né, que eu monte esse curso de acordo com o que você necessita, eu queria pedir a sua ajuda respondendo uma pesquisa. Então, eu estou deixando na descrição do vídeo aqui o link para a minha pesquisa, onde vão ter algumas perguntas ali, é bem rápido de você responder. Isso vai me ajudar muito a saber se você tem interesse nesse treinamento e como que eu posso fazer para ele atender todas as suas expectativas aí. E falando agora já, né, sobre ambientes pequenos, realmente é uma das situações mais complicadas de você gerar uma imagem, né? Então eu estou aqui com um banheirinho, eu fiz uma modelagem aqui bem rápida, só para a gente poder botar em prática. Vou só fechar essa parede aqui. E o que acontece aqui é o seguinte, nós temos um ambiente onde fica bem complicado de se posicionar uma câmera para mostrar tudo aqui que eu quero, né? Então você vai ter que acabar fazendo alguns cortes. Se eu quisesse mostrar esse banheiro inteiro daqui, eu não conseguiria, porque eu ia chegar aqui na parede. E que o que muitas pessoas comentaram comigo é que elas estavam fazendo o quê? Ou tirando a parede, né? Então a pessoa chega aqui, vou botar aqui parede, aí deleta a parede daqui, para conseguir abrir espaço para poder renderizar, né, para fazer isso aqui. Então isso não é o melhor método, tá? Porque se você fizer isso, vai influenciar toda a iluminação da sua cena. Então não tire as paredes do seu projeto, tá? Duas coisas que você vai precisar para fazer um render de um ambiente pequeno é entender como mexer com a lente aqui do SketchUp, né? Então pressionando a ferramenta Z, você tem a lente aqui que se você clicar com o mouse você pode arrastar para frente e para trás, é como se você estivesse navegando. Porém, se você deixar o Shift apertado, você consegue mudar aqui na direita, aqui embaixo, ó, a distância focal.
Então, se você for arrastando para trás, você consegue diminuir a lente. O problema é que você pode até diminuir, mas vai distorcer muito, né, a sua imagem ali. Então, eu recomendo sempre para imagens de interiores que você não passe aí de 22, de 20 no máximo, porque senão você vai ter a perspectiva muito alterada. Então, para poder renderizar, o que eu faço é usar o corte de seção aqui do SketchUp. Ele fica aqui em cima, ó, você tem os ícones dele, você pode clicar aqui também e ligar a parte aqui, ó, seção. Eu coloco um corte de seção aqui e eu arrasto ele até ele cortar minha parede. Então, aqui você tem algumas opções também, você pode desligar o plano para ele não ficar aparecendo. Aqui você pode ligar e desligar esse corte de seção. E aqui você tem uma opção também de preenchimento da parede ali. O que importa é você colocar esse corte, eu gosto de deixar isso aqui desligado para não ficar aparecendo aquele ícone. E aí sim, você pode posicionar a sua câmera aqui. Inclusive você pode até se afastar mais e aumentar a lente, que não vai ter problema nenhum. A grande sacada aqui, para você poder usar o corte de seção para renderizar assim, é que você configura ele da maneira correta, né? Então aqui eu estou usando o V-Ray 3.6, então verifique se você vai ter essa opção no seu V-Ray. Eu acredito aí que se você tiver com a mesma versão que eu, ou superiores, você vai ter como fazer da mesma forma, tá? Então abrindo aqui o menu do V-Ray, após criar o corte de seção, vindo na aba Geometria, você vai ter ele aqui e as opções dele. Não, você não precisa entender muito o que está aqui, tá? Eu vou ser direto ao ponto. O que você deve fazer nessas opções é desmarcar o Affect Lights, desmarcar o Clip Light Geometry e deixar ligado o Camera Rays Only. Eu poderia fazer vários testes aqui para te explicar, mas isso ia deixar a aula muito longa. Então, resumidamente, o que eu estou fazendo aqui é configurando para que esse corte de seção não afete as luzes. Então, se tiver uma luz para trás do corte de seção, essa luz vai influenciar na minha iluminação. Aqui o Camera Rays Only, ele vai evitar que, por exemplo, um espelho, né, reflita esse corte de seção. E esse Clip Light Geometry é para você também não cortar geometrias ali. Ele apenas está aqui para influenciar no enquadramento. Depois eu faço um outro ali para te mostrar a questão do espelho. Então, basicamente é isso. Se você fizer isso aqui e renderizar, você vai ver aqui que ele está renderizando perfeitamente, né? Eu tenho só a luz ali da janela vindo, eu poderia configurar já os materiais dessa cena, a iluminação, e eu teria o render perfeito. Então, fazendo o outro método que o pessoal comentou comigo aí, que faz, né? Se eu deletar aqui o corte de seção e usar a forma de ocultar a parede, repara só o que vai acontecer com essa iluminação. Vou posicionar aqui e vou renderizar. Acontece isso aí, né? Seu banheiro estoura todo, a iluminação começa a ficar toda irreal e você ainda tem refletindo nos vidros lá o que está aqui para trás, o que atrapalha totalmente o realismo da sua imagem. Então eu vou voltar com a parede e agora eu vou te mostrar a situação aqui das opções e também um problema que pode vir a acontecer usando o corte de seção. Vou criar um nesse sentido aqui, como se eu quisesse fazer uma imagem assim. E eu vou apenas inserir o corte de seção e renderizar com o material de espelho ali para você ver o que acontece. Então tá aí, ó, se você só renderizar com o corte de seção ali da forma como eu fiz, de só inserir e não configurar, vai acontecer isso aí, você vai ter esses problemas. Então repare que ele reflete o environment e ele começa também a influenciar totalmente errado na sua iluminação. Então já vindo aqui no menu do V-Ray, na aba de seção aqui, eu vou desmarcar o Affect Light e aí eu vou renderizar. Então é para isso que serve aquela opção. Ele já parou de afetar as luzes e aí eu já tenho agora uma iluminação realista, porém eu continuo refletindo o environment ali. Então por isso a gente marca a opção Camera Rays Only para remover aquele environment dali. E agora ele começa a refletir a parede que está aqui atrás da câmera. Então com isso você consegue usar perfeitamente o corte de seção aí, ó. Veja no espelho lá que ele está refletindo a parede. Então é assim que eu faço para renderizar ambientes pequenos. Agora nós vamos fechar essa aula com uma dica que pode acontecer com você. Ao usar o corte de seção, você pode mandar renderizar, configurar tudo direitinho e simplesmente começar a acontecer coisas do tipo, ó, um bug muito estranho aqui de, enfim, faces aparecendo, nada a ver, e aí realmente
é uma situação que eu demorei um tempo para descobrir o que que é, e isso acontece quando você tem faces incorretas na sua modelagem. Então eu recomendo que você verifique se as faces estão corretas. Eu costumo usar aqui o modo monocromático. Eu venho até aqui na seção de estilos, editar, venho aqui na opção de face e a cor do verso eu coloco em um vermelho aqui. Então ele já me acusa aonde está errado. Então veja que se eu chegar aqui e corrigir essas faces, inverter faces e inverter faces, você já vai ter um render perfeito ali, podendo usar o corte de seção sem problema nenhum. Então, se acontecer isso aí, você já sabe o que que é. Inclusive, eu fiz também um outro vídeo, tá? Onde eu uso um plugin para corrigir faces rapidamente. Ele, às vezes, ele pode te ajudar aí em alguma modelagem que esteja bem errada. Vou deixar o link na descrição do vídeo também. Então eu encerro essa aula por aqui e não se esqueça da pesquisa, tá? Se você tem interesse aí e se você quer realmente um curso customizado para você, participe da pesquisa, o link está na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima videoaula.